Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar as relações trigonométricas. Muito bem, aqui do nosso lado esquerdo a gente tem as relações chamadas de relações fundamentais. São as relações que nós obtivemos até aqui no nosso curso por meio da definição das funções envolvidas. Então a gente tem aqui, por exemplo, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, que é a relação trigonométrica fundamental. O nosso objetivo nessa aula é estabelecer outras relações que decorrem destas 5 primeiras, a fim de ampliar o nosso arsenal de identidades trigonométricas. E é justamente por isso que essas relações vão ser chamadas de relações decorrentes, porque decorrem de relações fundamentais. Então, vamos fazer aqui algumas manipulações algébricas. Por exemplo, começando aqui com seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu dividir dos dois lados por cosseno ao quadrado de x, eu vou ficar com seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x igual a 1 dividido por cosseno ao quadrado de x. Perceba pela relação número 2 que seno de x sobre cosseno de x é a tangente de x. Então, seno de x ao quadrado, seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x é a tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x eu posso simplificar. Isso fica igual a 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado de x, se a gente olhar agora para a nossa quarta relação, a secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de x. Então, aqui a gente obtém a nossa primeira relação decorrente. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Muito bem. Então, se ao invés de dividir por cosseno ao quadrado de x, a gente tivesse dividido por seno ao quadrado de x, o que a gente iria obter? A gente iria obter o seguinte, igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, perceba que seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x eu posso simplificar. Isso é simplesmente 1. Agora, perceba que cosseno de x sobre seno de x é essa nossa quinta relação aqui. É a cotangente de x. Então, isso aqui é a cotangente ao quadrado de x. E 1 sobre seno de x é justamente a cossecante de x. Então, isso é a cossecante de x. E aí nós obtemos a nossa segunda relação decorrente, que é cotangente ao quadrado de x mais 1 igual cossecante ao quadrado de x. Muito bem. Finalmente, a gente pode obter a nossa última relação simplesmente combinando, observando bem essa segunda e essa terceira relação. Perceba que todas as nossas relações nos permitem escrever qualquer função trigonométrica como consequência ou em função, né, das funções seno e cosseno. Então, se você combina essas duas relações, você percebe que uma está sendo o inverso da outra. Ou seja, eu posso concluir que a cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x e, evidentemente, que vice-versa, certo? Então, essas nossas três relações aqui são chamadas de relações decorrentes e elas são bastante úteis no nosso estudo sobre funções trigonométricas. Então, eu vou finalizar a nossa aula com um exemplo que é um exercício clássico de trigonometria. Eu vou informar aqui um valor para seno de x, por exemplo, raiz de 3 sobre 2, certo?
E vou estabelecer um intervalo onde o meu ângulo x está, por exemplo, de π, ou melhor, de π sobre 2 até π, ou seja, um arco do segundo quadrante, certo? E a minha pergunta é qual o valor do cosseno, da tangente, da cossecante, da secante e da cotangente de x, ou seja, das outras funções trigonométricas avaliadas em x. É claro que a gente poderia, a partir do conhecimento, né, de quem é x, por meio da equação seno de x igual a raiz 3 sobre 2, determinar o valor de todas essas funções. Mas nosso objetivo aqui é utilizar as relações fundamentais e decorrentes para cumprir esse objetivo, uma vez que nem sempre a gente vai estar com um ângulo notável, certo? Então, por exemplo, eu posso utilizar a relação trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, para determinar o cosseno a partir desse valor. Ou seja, a gente conclui que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai ser 3 quartos. Ou seja, a conclusão que a gente chega é que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 3 quartos, que é 1 quarto. Consequentemente, cosseno de x é a raiz mais ou menos a raiz de 1 quarto, que é 1 meio. Como o nosso arco é um arco do segundo quadrante, a gente sabe que no segundo quadrante o sinal do cosseno é negativo. Então, a gente tem que ter necessariamente, né, o cosseno como sendo negativo. Então, por conta disso, eu sei que vai ser simplesmente menos meio, justamente por conta dessa expressão aqui asterisco. Ok? Então, por conta disso, a gente sabe que é o valor negativo. Determinei o cosseno, eu posso, por exemplo, utilizar essa relação, essa quarta relação aqui, para determinar a secante. Então, quem é a secante de x? A secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Mas o cosseno de x é menos 1 meio. Ou seja, é o inverso disso. Ou seja, a secante de x é menos 2. A gente também pode utilizar essa relação aqui, né? A segunda relação, a terceira relação, para encontrar a cossecante a partir do seno. Então, cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x, ou seja, 1 sobre seno de x. Então, vai ser o inverso de raiz de 3 sobre 2, ou seja, vai ser 2 sobre raiz de 3. E aí você racionaliza e vai obter 2 raiz de 3 sobre 3. Como obter, então, a tangente? A tangente você pode fazer seno sobre cosseno. Certo? Seria uma maneira de obter a tangente. Ou a gente pode também utilizar a relação decorrente. Eu vou utilizar a relação decorrente só para ilustrar. Vou utilizar essa relação aqui. Tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Então, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado. A secante a gente calculou que é menos 2, então ao quadrado vai ficar 4. Ou seja, a tangente ao quadrado de x é igual a 3. Consequentemente, a tangente vai ser igual a mais ou menos a raiz de 3. Entretanto, como eu já sei que é um arco, do segundo quadrante, a tangente é negativa, então vai ser menos raiz de 3. E aí, se eu já achei a tangente, eu posso utilizar essa outra relação decorrente para encontrar a cotangente. Então, cotangente de x é 1 sobre a tangente de x, ou seja, é menos 1 sobre raiz de 3, o que, racionalizando, eu obtenho menos raiz de 3 sobre 3. Então, este é um exemplo que ilustra bem como aplicar as relações fundamentais e decorrentes para obter um problema clássico em trigonometria, ok? Muito bem, então a gente se vê no nosso próximo vídeo.